do Senhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Do 4 até o verso 10. Eu acho que vou ler com a igreja. Se você puder botar no telão, Gabi. Versículo 7. Você pode ler comigo, igreja? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Curve a sua cabeça. Pai, com muito temor e tremor, nós vamos trazer essa palavra e nós vemos a igreja como a menina dos teus olhos e pedimos ao Senhor por mais uma vez da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, para que eu me faça entendido nesse fechamento, esse momento que nós estamos te agradecendo pelo curso Casados para Sempre. Nos ajude, Senhor, a perpetuar essa relação e que outras gerações possam te conhecer e te servir tal qual nós temos te servido. Que a bênção do Senhor esteja sobre o nosso coração e que a graça e o favor possam envolver cada metro quadrado desse lugar. Assim fala com a gente, é a minha, a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Você pode dizer: Deus tem uma palavra poderosa para a minha vida. O nosso tema, Gabi, vai ser tesouro da memória. O tema vai ser tesouro da memória. Nós temos aqui uma palavra onde o apóstolo Paulo, ele nos fala da nossa condição de vasos. Ele nos fala que quando Deus nos criou, Deus nos fez seres perfeitos. Dentre tantas coisas que Deus criou, o homem é o único ser criado por Deus que concedeu ser a sua imagem e semelhança. Nós conseguimos, em razão dos atributos de Deus em nós, tais quais vontade, juízo, livre-arbítrio, tantas outras coisas que a gente poderia discorrer sobre alguns atributos de Deus em nós. A gente decide, a gente escolhe, a gente cria, recria, a gente forma, transforma, e todas essas coisas só foram possíveis porque Deus nos criou como filhos. Quando o tema proposto fala de tesouro da memória, nós queremos dizer que o apóstolo Paulo, nesse momento, ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Como é importante quando nós mantemos a memória de quem somos e de quem Deus é para nós. Como é importante quando nós nos vemos chamados por Deus para uma grande obra. Como é importante quando a gente consegue visualizar na concepção de Deus que a primeira instituição que Deus criou se chama família. Foi a primeira instituição que Deus criou, foi a família. E só a família, ela pode perpetuar, essa concepção de valor. Só a família pode
ensinar os seus filhos acerca do Deus da nossa criação, do Deus da nossa salvação e, por que não dizer, do Deus da nossa provisão. Quando Deus nos criou enquanto homens, Deus nos criou com um propósito. Deus criou o homem com o propósito dele ser a coroa da criação. Diga comigo, Deus não quis fazer do homem só a criação. Deus foi além. Deus fez o homem a coroa de tudo que ele criou. A coroa da criação somos nós, eu e você. Você pode dizer para o seu irmão, você e eu, nós somos a coroa da criação. Amém? Deus criou e coroou esse momento, nos dando essa habilidade e essa condição para entrarmos e sairmos diante do Senhor, para vivermos uma relação segundo os propósitos de Deus, para criarmos os nossos filhos segundo a palavra do Senhor. Hoje eu tenho aqui 3 gerações, eu e minha esposa, eu tenho Marine e Daniel, eu tenho Davi e a bebezinha, menina, que a gente está aí entrando num acordo por causa do nome. Vocês sabem que a voz participa. Né? A gente dá as ideias e às vezes foge um pouco, porque a gente já está com uma certa idade. E a gente, quando chega o nome, não, isso aí está pesado, pode aliviar, mas a gente está chegando a ter um consenso, eles estão sempre dispostos a nos ouvirem, né? Mas família é isso, é você socorrer aquela pessoa que você sabe que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Família é o maior tesouro que Deus deu ao homem, e isso precisa estar aceso na nossa memória. Diga, a melhor memória que você pode ter de Deus é a sua família. A sua família é o maior tesouro que você recebeu em vida. É a família. Por isso que Paulo diz o seguinte: embora sendo eu um vaso de barro, eu trago nesse vaso de barro, ou nesse tabernáculo, ou eu enquanto homem, ou eu enquanto apóstolo, ou eu enquanto cidadão, independentemente da área que eu lido no meu cotidiano, eu só não posso perder a memória que eu faço parte da família de Deus. Diga comigo, eu faço parte da família de Deus. Tesouro da memória. Jesus, certa feita, ele diz assim em Lucas, não precisa abrir, ele diz assim: onde tiver o seu tesouro, ali estará o quê? O seu coração. Onde está o nosso tesouro? Quem é o nosso tesouro? Os bens materiais que estão sujeitos a serem depreciados, roubados, enferrujados, ou o nosso tesouro, ele é algo que sobrepõe os valores humanos e terrenos. Se a nossa família é o nosso maior tesouro, aonde vai estar o nosso coração? Na nossa família. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o que? O seu coração. Por que Jesus faz essa? Ele linka isso aí. Porque o homem, ele precisa numa escala valorativa. Nós sabemos que nós, enquanto homens, trabalhamos com valores, trabalhamos com prioridades. Um exemplo, lá em casa, todas as vezes que a gente vai para Niterói, dependendo de quem está dirigindo, eu sou, como anfitrião, patriarca, sou eu que digo quem está no ranking. E quando o marido e Daniel estão dirigindo, eles perguntam, quando chega em Niterói, eles dirigem muito bem: pai, qual é a minha posição no ranking? Segundo. Mas pai, a gente nunca sai de segunda, porque eu e sua mãe estamos em primeiro. Ou seja, a gente nunca perde como patriarca, né, essa condição de pai. Mas o que a gente está dizendo
para a igreja, nós estabelecemos valores, estabelecemos prioridades, sim ou não? Diga comigo, a minha família é a minha prioridade, porque a minha família é o meu maior tesouro, e isso eu carrego na minha memória. Tesouro da memória. Nós não somos homens desmemoriados. Eu tenho a minha família biológica, eu tenho a minha família espiritual, que são vocês. Eu me vejo como pai espiritual de vocês, enquanto filhos. Eu me vejo também, ao mesmo tempo que sou pai, eu sou filho, porque a gente fala exaustivamente que Deus não tem neto. Neto é só nós homens que temos. Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Diga para o seu irmão, Deus não tem neto, Deus tem só filhos. Todos nós somos filhos de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele traz esse texto, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz o que a família enfrenta: em tudo somos atribulados. Você pode botar o verso 8 para mim? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Diga comigo assim: a tribulação tem o seu limite, ela não pode ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. Deus não vai nos dar uma carga que nós não podemos suportar e nem carregar. Quando você estiver no auge da sua tribulação, da sua não, a tribulação não é nossa, ela acontece. Mas se você estiver em algum momento vivendo um processo de tribulação, em razão da palavra ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque a tribulação, aos olhos de Deus, ela será sempre circunstancial. Por que não angustiados? Nós podemos recorrer ao contexto quando Deus diz para Josué, Josué capítulo 1, verso 9, não precisa colocar. Deus diz para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Amém. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós, qual é a família que não enfrenta tribulações, momentos difíceis? Mas precisamos não aceitar que a tribulação nos leve à angústia, a angústia à depreciação, a depreciação à ansiedade, a ansiedade à depressão, a depressão à opressão e a opressão ao suicídio. É o que a sociedade vive hoje. Porque uma pessoa comete suicídio, aí você volta no tempo e no espaço e você vai buscar a origem daquele momento suicida. E você vai ver que aquela pessoa não soube lidar com a tribulação, ou ela não buscou de Deus o seguinte: olha, eu estou num momento difícil enquanto família, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto filhos, enquanto membro dessa família, mas eu tenho uma palavra: atribulado, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados. Ficando sim, movidos de perplexidade. Por que isso me aconteceu? O que aconteceu? Eu sou um servo de Deus. Por que essas coisas se abateram ou vieram sobre nós? E nós precisamos entender que mesmo na condição de famílias de Deus, nós não estamos imunes a vivermos situações conflitantes, problemáticas, difíceis. Mas nós, enquanto família de Deus, a gente precisa trazer uma palavra que Salomão nos traz, que eu gosto muito dessa palavra. Lamentações 3:21, Salomão diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque a memória
ela é muito genérica. A nossa mente, a gente define a nossa mente como um universo de tantas coisas que a gente vive, de tanto reflexo que a gente vive, de tantas coisas que são armazenadas, sejam coisas boas, sejam coisas más. Mas Salomão diz o seguinte: pegue as coisas más e põe do lado, e traga à memória o que? Aquilo que te dá esperança. Deus é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aí é o momento mais difícil, mais crucial da vida de uma família. É você andar pelo vale da sombra da morte. Mas o salmista Davi diz assim: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. Ainda que o salmista pega desde as pequenas coisas até as coisas macro. O que seria algo macro na vida do homem? É quando ele passa pelo vale da sombra da morte e ele diz: Senhor, eu quero continuar vivendo, eu quero continuar cuidando da minha família, eu quero que o Senhor me dê longevidade, eu quero ver as minhas outras gerações, eu quero ser pastoreado pelos meus netos. Uau! Quem sabe um dia Davi não vai me pastorear? Levanta o Davi ainda. Levanta o Davi aí. É profético, não é? Essa pessoinha aí me pastorear lá na frente, né? Pastor Gilberto Malafaia, era um desejo dele, até que o pai, o filho do Silas Malafaia, Silas Júnior, pastoreou ele na Taquara. E eu estava com o Gilberto Malafaia e disse: o meu desejo era um dia eu ser pastoreado pelo meu neto. Aí eu pensei: por que não filho? É porque quando você é pastoreado pelo seu filho, você fez do seu filho um aluno. Mas quando você for pastoreado pelo neto, você fez do seu filho um mestre. Não faça do seu filho só um aluno, faça do seu filho um mestre. Diga isso ao seu irmão: não faça do seu filho tão somente um aluno, vai além, faça dele um mestre. Aleluia, aleluia. São memórias, tesouro de uma memória. Mas memórias, ou memória, ela é genérica, porque ela tem muitas vertentes. Mas eu queria falar não de algo genérico, mas eu quero falar de algo específico. Diga: uma memória específica. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é específico, não é genérico. Uau! Você não falou algo comigo, não? Só eu vibro. Eu me vejo pregando aqui com ele aí sentado. Uau! Voltando para cá. Estou brincando, tá? Estou brincando. Mas eu fico muito maravilhado por não ser só igreja, porque a igreja é genérica, mas a família de Deus é específica. Nós somos o corpo de Jesus na terra. Você pode abraçar essa pessoa do lado e dizer: eu vou cuidar de você. E essa palavra diz para você: cuida dele, porque você não sabe quem vai ser ele amanhã. Uau! Cuida dele, porque você não sabe quem ele vai ser amanhã ou ela. Ela está estudando, de repente vai se formar e ela vai dizer assim. Eu estou casado com o Neto há 33 anos. E a gente sempre... Davi está aplaudindo ali, tá, irmãos? A gente sempre teve uma corrida boa. Qual é a corrida? Eu faço aniversário 14 de outubro, se você me lembrar de mim, já falta muito tempo.
E a Nete faz aniversário 3 de fevereiro. Ela corre para me alcançar, não precisa. Deixa eu continuar mais velho. Mas chega em fevereiro, não é que ela me alcança. E durante esses 33 anos, a gente também teve um processo de quem ganhava mais. Olha, eu ganhei muito mais do que ela, e eu emprestava dinheiro para ela. Mas teve momentos que ela conseguiu ganhar mais do que eu. Eu falei, como isso aconteceu? Aí quando isso acontecia, tem como você me emprestar? Gente, isso é família. Isso é família. Família é tesouro, que quanto mais lapidado, mais valor ela alcança. Quando Paulo, vamos voltar lá para os versos, o versículo 9, para a gente acompanhar com a igreja. Leia, diga comigo: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Às vezes a gente fica realmente, em razão da perplexidade, das tribulações, a gente fica um tanto abatido. Mas a gente precisa dizer para o mundo espiritual: eu fiquei até abatido, mas eu quero dizer para você, ó diabo, Satanás, demônios, que eu não estou o quê? Destruídos. Porque enquanto houver vida, há esperança. E quando tudo parecer perdido, é apenas o começo de uma grande vitória. Quando tudo parece perdido, é apenas o começo de uma grande vitória. O que mais que Paulo diz? Pode deixar? Eu só quero finalizar com Romanos 8. Eu sei que o meu horário está apertado. Romanos 8, 35 até o 39. Eu queria compartilhar rapidamente essa palavra de Paulo. Faz parte do contexto. Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Continua. Porque estou bem certo, leia comigo, é muito lindo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem futuras, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, Senhor. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Pai zeloso que tudo pode. Eu quero orar com você. Eu queria que você ficasse de pé. Podemos cantar? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Cadê Marinho? Marinho sempre me socorre. Isso, Marinho.